Palavra de Deus, Salmo 22, verso 22, diz assim: Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Mais uma vez, proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. O tema dessa noite é Igreja Proclamadora. Igreja Proclamadora. Culto de missões fala de uma igreja que proclama Jesus Cristo aos povos. Missões é exatamente essa obra de proclamação de Jesus Cristo. E o texto que nós lemos diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos. É um compromisso meu como cristão. Proclamarei o teu nome aos meus irmãos. E fora esse texto de Salmo 22, eu ainda quero juntar mais um versículo aqui que está em Atos 1:8, Atos 1:8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A igreja que ouviu essas palavras, a igreja de Atos dos Apóstolos, é o que eu quero chamar nesse sermão de igreja proclamadora. Os irmãos sabem que uma empresa, uma marca, ela libera uma franquia para que outras pessoas possam representá-la, desde que se mantenha as normas da matriz. As filiais precisam representar a sua matriz. Por exemplo, se é uma empresa de alimentos, como, exemplo, McDonald's, em todo lugar que você vai, a logotipia do McDonald's, o M, tem que ser igual em todas. As pessoas que trabalham lá dentro do McDonald's têm que usar o mesmo tipo de roupa, as mesmas cores. Os alimentos precisam ser os mesmos. Porque se você quiser vender outro tipo de alimento representando aquela marca, então você não serve para ser uma filial da matriz. Assim sendo, eu poderia falar também do jiu-jitsu. Eu sou da Kihon. Na Kihon nós temos que usar kimonos brancos. Todas as Kihon têm que usar kimono branco. Nenhum de nós podemos colocar um kimono preto. Kimono preto ninguém nem treina lá. Não se aceita entrar de kimono preto. Foi um visitante, com relutância a gente aceita ele fazer um treino, mas no segundo ele não vem mais de preto, porque a regra da Kihon é o kimono é branco. Existe um padrão. Você não quer seguir o padrão? Então você não vai representar aquela marca. Pois bem, a igreja de Jesus Cristo, a matriz, está no livro de Atos. Ela era uma igreja proclamadora. Ela era uma igreja missionária. Nós somos filiais. Só há um jeito de nós, de fato, dizermos que representamos a igreja da Bíblia. É se nós seguirmos o modelo bíblico. Porque se nós tentarmos dirigir a igreja com a nossa cabeça, sem que seja de acordo com o manual da matriz, você vai fazer uma igreja, a tua igreja, mas não representante da igreja de Jesus Cristo. A igreja matriz de Atos dos Apóstolos era uma igreja especial. Ela era uma igreja composta de pessoas absolutamente simples. Era uma igreja de muita oração. Era uma igreja de pessoas cheias do poder de Deus. E aí está o segredo de por que ela proclamava. Porque o Senhor havia dito: vocês vão receber o poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vocês. E quando isso acontecer com vocês, vocês vão sair, vocês não vão ficar no cenáculo, nas quatro paredes. Quando vocês estiverem cheios do Espírito Santo, vocês vão sair pelo mundo como minhas testemunhas, proclamando o meu evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aquela igreja, ela era uma igreja cujos membros, eles tinham uma sintonia extraordinária com o Espírito Santo. Eles tinham uma comunhão maravilhosa com Deus. Era uma igreja que tinha temor de Deus no coração.
Era uma igreja proclamadora. Por isso os cultos da igreja primitiva eram cultos maravilhosos. Porque as pessoas que congregavam naquele lugar eram pessoas que adoravam a Deus em espírito e em verdade. Eles não dependiam de tecnologia para pregar a palavra de Deus. Eles não tinham microfones para pregar a palavra de Deus. Era uma igreja que falava com o que Deus tinha dado para eles. Era uma igreja que estava em sintonia e cheia do Espírito Santo. Eles não tomavam vinho em que há contenda e eles não se embriagavam com vinho, mas eles estavam a cada culto cheios do Espírito Santo. A igreja proclamadora tinha cultos maravilhosos. Homens simples pregavam naquela igreja. A matriz tinha homens simples que eram pescadores, mas que eram capazes de se colocar de pé diante de uma multidão no meio da praça, em alto e bom som, ao som do pulmão que Deus lhes deu, pregar o evangelho a quem tivesse ouvidos para ouvir. E quanto mais Deus está no teu coração, mais estes homens pregavam a palavra de Deus, porque eles pregavam porque conheciam Jesus intimamente. Pregavam e eram proclamadores porque Jesus estava na vida deles no dia a dia. Pregavam porque não tinha como eles se calarem diante do que eles haviam visto e ouvido. É isso que diz a palavra de Deus. Agora, é verdade, a igreja proclamadora, irmã Cirlei, a igreja missionária, ela era uma igreja que também tinha muitos problemas. Ela era uma igreja onde os irmãos eram motivados pelo amor, mas ela era uma igreja que também tinha muitas dificuldades. Haviam falsos crentes no meio da igreja. Pedro vai dizer, por que vocês permitiram que Satanás enchesse o coração de vocês para mentirem ao Espírito Santo? O nosso manual da proclamação é o livro de Atos. Hoje à noite, eu quero pregar para vocês uma mensagem baseada na matriz, na igreja de Atos dos Apóstolos, irmã Cirlei. E eu quero acreditar, irmã Cirlei, que após essa mensagem, alguns irmãos vão entender que nós não podemos sair a pregar o evangelho se não for para representar a igreja bíblica. Que nós não podemos falar do evangelho se não for para exaltar Cristo, se não for para exaltar a palavra, a doutrina dos apóstolos. Então eu convido vocês hoje à noite nesta mensagem, enquanto eu conseguir pregá-la, eu convido vocês a oferecer o coração de vocês e dizerem, proclamarei o teu nome a todos os povos. Que seja esse o desejo do coração de vocês ao final desta mensagem. Em primeiro lugar, quero fazer aqui alguns apontamentos. Em primeiro lugar, o manual da proclamação. O manual da proclamação é o livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos é o manual da igreja. Não estou falando que a Bíblia é o manual. Eu estou falando que o livro de Atos dos Apóstolos é o manual da igreja proclamadora. Se a igreja quer proclamar, quer ser uma igreja evangelista, quer ser uma igreja missionária, se você quer ser um pregador do evangelho, se você está aqui hoje à noite, tem vontade de ser um obreiro, tem vontade de ser um evangelista, tem vontade de ser um pastor, tem vontade de ser um pregador, você precisa seguir o manual da proclamação. Este é o meu primeiro apontamento, o manual da proclamação. O manual da proclamação é o livro de Atos. O livro de Atos, pastor Samuel, ele cobre pelo menos os 30 primeiros anos da igreja primitiva. E ele vai mostrar que o assunto principal da igreja nos 30 primeiros anos era a proclamação. Este manual, do primeiro ao último capítulo, vai mostrar para a gente que ser igreja é ser proclamador. Que ser crente é ser um arauto. Que ser crente é ser uma pessoa que não modifica o conteúdo da palavra. O manual da proclamação, o livro de Atos, nos mostra que esses irmãos, a tarefa deles era proclamar Cristo a todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares, até que Cristo venha. Pregar sobre Cristo a todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares, até que Cristo Jesus venha. Pregar Jesus Cristo a todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas, até que Cristo venha.
Se você quer ser uma igreja proclamadora, tem que pregar a todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas, até que Cristo venha. Isso é ser igreja proclamadora, é entender isso aqui. Proclamar é anunciar as boas novas do Evangelho. Proclamar é anunciar a palavra de Deus com toda a fidelidade. Proclamar é dar as boas notícias de que o reino de Deus chegou, que Jesus Cristo veio, morreu por nossos pecados. Proclamar é dizer que você era um condenado ao inferno, mas que Jesus te amou, derramou sangue no Calvário por você, e foi preparar uma morada no céu, e logo, logo ele vem te buscar para levar para lá. A palavra proclamar, o evangelho, proclamação do evangelho, é uma palavra que não surgiu dos crentes, não surgiu com a igreja católica. Proclamar não surgiu com os judeus do Antigo Testamento. Proclamar, irmãos, é uma palavra que veio da guerra. Os exércitos se encaravam, se enfrentavam, uma nação contra outra, e aí um general comandava um exército, outro general comandava outro exército, e o exército que vencia, o general que vencia, um mensageiro, voltava para proclamar aquela nação do vencedor, para dizer o seguinte: vencemos a guerra, o nosso general venceu a guerra, e agora a guerra acabou e nós vencemos. E o país vencedor faz festa. Proclamar o evangelho tem a ver com essa notícia que o nosso general veio a este mundo, enfrentou o general do inferno, veio aqui, louvado seja Deus, desfez as obras do diabo, pisou na cabeça de Satanás, e agora ele conduz os cativos do diabo, ele tira da prisão e põe em liberdade, coloca Satanás sob prisão, derrotado. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Proclamar o evangelho é dizer: o nosso general venceu a guerra. Nós somos mais do que vencedores. Satanás caiu por terra, louvado seja Deus. Isso é uma boa notícia, vem da guerra. Mas depois da guerra, a palavra proclamar o evangelho, ou evangelho, passou a ter uma conotação política. Ela deixa o campo de guerra, anunciando um general vencedor, e vem para o campo da política, onde, no Império Romano, o imperador era tido e adorado, o busto de César era adorado como um deus, uma divindade. César pedia culto. E quando nascia o filho de um imperador, então alguém saía proclamar pelo mundo que o novo imperador nasceu, o novo rei nasceu, e um novo rei governará sobre nós. Então, quando se falava de evangelho, era boa notícia de que o filho do rei nasceu e ele vai ser aquele que governa. Nesse sentido, Jesus veio a este mundo e nasceu em Belém. O novo imperador nasceu. O novo imperador nasceu, veio a este mundo, se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O novo imperador veio para reinar sobre sua vida, para reinar sobre a minha vida. O novo imperador veio e está reinando sobre a igreja. Ele está aqui hoje à noite. Louvado seja Deus, ele está aqui. Diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele está aí no meio deles. Ele está aí no meio deles. Então ele está aqui no nosso meio nessa noite. E eu tenho que proclamar que ele está aqui nessa noite. E eu tenho que dizer às pessoas que há um rei reinando e nós somos os seus súditos. E viemos aqui para dar a ele toda a glória, toda a honra, todo louvor, todo crédito, toda adoração ao nome de Jesus. Proclamar o evangelho é lembrar disso. Quando a Bíblia, o livro de Atos, o manual da proclamação, quando ele nos fala sobre evangelizar, do primeiro capítulo até o último capítulo em Atos, eu tive esse privilégio de examinar o livro de Atos, o manual da proclamação,
e ver o que é proclamação neste livro aqui, e comparar se isso que a gente faz e chama de evangelismo, confere com o que a Bíblia está dizendo, com o que o manual está dizendo. Aí eu encontrei Atos 1:8, 2:32, 3:15, 4:29-31, Atos 8, verso 4, verso 5, verso 25, verso 40, Atos 9, verso 20, 27, 28, Atos 10, 42, Atos 11, 19, Atos 13, 32, Atos 14, verso 7, Atos 14, verso 21, 25, Atos 15, verso 35, Atos 16, verso 6, verso 10, verso 17, verso 32, Atos 17, verso 13, Atos 17, verso 18, Atos 18, verso 5, Atos 20, verso 20, verso 25, verso 27, Atos 26, verso de número 23, eu poderia falar mais. Eu só estou mostrando aqui os textos que eu consultei. Todos estes textos, do primeiro ao último capítulo, fala de uma igreja que proclamava o novo general e o novo rei. Do começo ao fim, aquela igreja, eles não se reuniam só para cantar, dar glória, o pessoal do louvor apresentar 3 louvores, alguém se levantar, dar uma palavra de 1 hora, não. Eles estavam nas ruas, eles estavam de casa em casa, e onde eles passavam, eles diziam, o general venceu, o novo rei está reinando, há um imperador sobre as nossas vidas, que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Eles estavam do começo ao final no livro de Atos, proclamando Jesus Cristo. E para isso eles usam 3 palavras. Evangelizo, ou evangelizomai, que significa anunciar uma boa notícia. Eles usam a segunda palavra, querusso, que quer dizer arauto. Aquele que quando proclama a mensagem que recebeu, não pode alterá-la, senão ele não será um proclamador fiel. Depois eles usam ainda a palavra martirel ou marturia, que vem de mártir, que é traduzido por testemunha, que significa aquele que proclama a boa notícia, aquele que é fiel como mensageiro e aquele que está disposto a suportar as consequências como testemunha, como mártir por aquilo que está pregando. Pregar é uma coisa, assumir a consequência é outra. Pregar é uma coisa, aguentar a pancada é outra. Pregar é uma coisa, agora ser fiel à pregação é outra. Por isso o texto diz no manual da proclamação que quem quer ser uma igreja missionária, evangelística, proclamadora, tem que anunciar uma boa notícia do general e do imperador. Tem que ser fiel como arauto ao que Deus deu para ele anunciar. E tem que ser martiria, marturel, tem que ser mártir, está disposto a sofrer por aquilo que está proclamando. Por isso nós vemos no manual da proclamação, a igreja que está pregando do capítulo 1 até o último capítulo de Atos dos Apóstolos, eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo mortos, Deus é com eles, o Espírito Santo está neles, eles continuam a obra missionária, eles continuam a pregação, mas é debaixo de pedrada. Estevão será apedrejado, Pedro será preso, os proclamadores serão surrados, não vai ser fácil para aquela igreja, mas o manual da proclamação diz que a igreja continuou firme, continuou forte, os proclamadores continuaram anunciando uma boa mensagem, continuaram sendo fiéis à mensagem, ainda que tinham que morrer pela mensagem que estavam pregando, louvado seja Deus. Examine o manual da proclamação. Convido essa igreja a examinar a palavra de Deus e a se perguntar, tenho eu anunciado uma boa notícia? O que é evangelizar? É anunciar uma boa notícia. Tenho eu sido fiel? Tenho eu sido um querusso, um arauto, um pregador dos telhados? Ou quando acontece alguma coisa, eu já não quero mais pregar? Ou quando esfria muito, eu já não quero mais pregar? Ou quando está muito quente, eu já não quero mais pregar? Ou quando o microfone começa a falhar, eu já não quero mais pregar? Eu jogo o microfone fora e continuo pregando. Ser proclamador, irmãos, tem consequência. Tem que ter fidelidade. E o conteúdo tem que ser bíblico, tem que ser correto. Isso é o primeiro ponto da minha mensagem. Então eu convido vocês, leiam o manual da proclamação. Segunda consideração, o crescimento e a proclamação. A segunda consideração que eu quero fazer nessa noite tem a ver com crescimento e proclamação. Grave isso no seu coração. A igreja proclamadora cresce. Gravem isso, igreja, gravem isso no seu coração. A igreja proclamadora cresce.
A palavra diz o seguinte, Manual da Proclamação, capítulo 9, verso 31. O Manual da Proclamação é o livro de Atos, até o final da mensagem. Manual da Proclamação, capítulo 9, verso 31, diz assim: a igreja, na verdade, ia por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, e cresciam em número. Cresciam em número. Lucas, que escreveu esse livro de Atos, era médico. Lucas se tornou um missionário juntamente com o apóstolo Paulo. Lucas andou pelo mundo com o apóstolo Paulo, e quando Lucas escreveu este manual da proclamação, Lucas destaca em vários textos que a igreja proclamadora crescia. Todos os textos que eu mencionei agora há pouco, citei vários aqui. Todos eles é uma igreja que proclama. Agora, pasme, igreja, preste atenção. O fato é que quando a igreja é saudável, a proclamação é fiel, é verdadeira, é do evangelho, ela cresce. Ela cresce. O manual da proclamação prova isso, que ela cresce. Agora vocês, em nome de Jesus, quem pediu aqui para Deus falar, ouça. A igreja proclamadora, de acordo com o manual da proclamação, se ela proclama fielmente, cresce. Pastor, por que não crescemos? Talvez a nossa proclamação não é do evangelho. Talvez a nossa proclamação não é fiel. Talvez nem esteja havendo proclamação. Talvez, se a gente proclamasse para o vizinho, talvez ele se convertesse e viesse a Cristo. Talvez, se nós pregássemos para aquela pessoa da nossa família, talvez ela se convertesse, mas nós nem pregamos. Talvez aquela pessoa da sua faculdade teria uma chance de conhecer o evangelho se você proclamasse. Se você fosse uma igreja proclamadora. Mas a pessoa não ouve o evangelho porque você não proclama. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim em 1 Coríntios 3 e 6. Eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o crescimento. Repito, eu, Paulo, plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Deus tem prazer em dar crescimento a uma igreja, desde que a igreja cumpra os 2 primeiros requisitos. Eu plantei, Apolo regou. Um prega o evangelho, proclama o evangelho, o outro rega, o outro aduba, o outro discipula, o outro ensina a palavra. E aí Deus diz, eu dou o crescimento. O crescimento de uma igreja é coisa de Deus. Crescimento de igreja é obra do Espírito Santo de Deus, mas é consequência daqueles que pregam e regam. Eu plantei, Apolo regou. Consequência, Deus deu o crescimento. Por que muitas vezes Deus não tem dado o crescimento à igreja? Uma igreja com 20 anos de existência, 27 anos de existência, 30 anos de existência, não sai de 100 pessoas, 150, não passa disso. O que acontece conosco como igreja? Poderíamos ser muito mais. Poderíamos ser uma igreja muito maior. Poderíamos ter essas cadeiras totalmente lotadas. Deveríamos nem estar mais nesse prédio. A pergunta é, por que não tem o Senhor acrescentado mais ainda o número dos salvos? Porque nós não temos plantado muitas vezes. Porque não temos regado muitas vezes. Porque muitas vezes jogamos pedra na pessoa que planta. Jogamos paulada na pessoa que rega. Boicotamos aqueles que pregam. Boicotamos os profetas. Boicotamos. Boicotamos o plantio de Deus. Boicotamos os irmãos que sofrem para regar. E aí Deus diz, já que vocês não plantam e nem regam, também não sou eu que vou dar o crescimento. O livro de Atos está dividido em 6 blocos. O manual da proclamação está dividido em 6 blocos. Cada um dos 6 blocos, irmãos, cada um dos 6 blocos do manual da proclamação, no finalzinho de cada bloco tem, e a igreja crescia. Eu tive esse cuidado de pesquisar o livro de Atos. Olha só, primeiro bloco, capítulo 1, verso 1 até o 6 e 7. Do 1 até o 6, verso 7, é a proclamação da igreja na cidade de Jerusalém. A igreja ainda está dentro de 4 paredes em Jerusalém. Termina-se assim,
capítulo de número 6, verso 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e multiplicava o número dos discípulos. Ah, sim, multiplicava o número dos discípulos, mas primeiro crescia a palavra de Deus. Deus tem prazer em multiplicar uma igreja, mas primeiro nós temos que crescer na palavra de Deus. Esse é o final do primeiro bloco. Crescia na palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Aí chegamos ao segundo bloco, que é o verso 8 do capítulo 6, vai até o capítulo 9, verso 31. Aqui a igreja não está mais em Jerusalém, aqui a igreja está na região da Palestina, nós chamamos Judeia e Samaria. Quando a proclamação chega, irmã Cirlei, na Judeia e Samaria, a pregação da palavra de Deus diz assim, capítulo 9, 31. A igreja crescia em número, a igreja crescia em número. Primeiro bloco, a igreja crescia. Segundo bloco, a igreja crescia em número. Aí começa o terceiro bloco, do verso 32 do capítulo 9 até o final do capítulo 12, verso de número 24. Agora a igreja não está em Jerusalém, a igreja não está na Judéia e Samaria, isto é, Palestina. Agora a igreja chegou aos gentios. A gente olha e vê Cornélio sendo evangelizado, a gente vê a igreja de Antioquia, a gente vê o evangelho chegando a eles. E aí, diz assim o capítulo 12, verso 24. Enquanto a palavra do Senhor crescia, a igreja se multiplicava. Coloque proclamação numa igreja. Dê tempo para a proclamação na igreja. Uma boa notícia, uma notícia fiel, um arauto fiel e verdadeiro, e alguém que está disposto a sofrer as consequências necessárias como Marte naquele lugar. Coloque alguém assim com fidelidade, que não barganha a palavra de Deus. Tira showzinho, tira aquilo ali, tira firula de cá, tira coisinha dali, tira eventinho de cá, eventinho dali. Tragam a palavra de Deus e Deus faz a igreja crescer. Essa é a grande verdade sobre a igreja. A igreja é uma comunidade de proclamação da palavra de Deus. É pela loucura da pregação que aprove a Deus salvar homens e mulheres. Quarto bloco, capítulo 12, verso 25, até o capítulo 16, verso 5. A igreja agora está na Ásia. A igreja agora chegou na região da Galácia, irmãos. E diz assim, capítulo 16, verso 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. A igreja era fortalecida na fé e dia a dia aumentava em número. Aí vem o quinto bloco, capítulo 16, verso 6 até o 19, verso 20. A igreja chega na Europa. Louvado seja Deus. Diz assim Atos 16 e 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Irmãos, o manual da proclamação diz que crescimento da igreja tem tudo a ver com proclamação, com pregação do evangelho. Crescimento de igreja não é a base de evento. Crescimento de igreja não é a base de gincana. Crescimento de igreja é a base de pregação da palavra. Crescimento de igreja tem a ver com fidelidade na proclamação, arautos fiéis, gente disposta a sofrer pela pregação do evangelho, gente capaz de anunciar que há um rei reinando, gente que entende que não há nenhuma mensagem mais importante do que essa, que nada é mais importante na igreja do que a pregação da palavra de Deus. O dia que a gente entender que a pregação não é uma brincadeira no culto, que a pregação é uma coisa seríssima, Deus vai começar a fazer o crescimento acontecer. Último bloco, capítulo 19, verso 21, até o 28, 31, acaba o livro. Prisão de Paulo, não só a chegada da igreja na Europa, agora uma igreja estabelecida em Roma, e está assim, Atos 28, 31, finalzinho, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, ensinava sobre Jesus, intrepidez, pessoas que falam sem impedimento, pessoas que não permitem que haja impedimento para a pregação. Nada vai impedir a pregação da palavra de Deus.
não vai ser o frio que vai impedir, não vai ser o calor que vai impedir, não vai ser a febre que vai impedir, não vai ser a dor na garganta que vai impedir, não vai ser, nada vai impedir a proclamação da palavra de Deus. Quando a gente começa a tirar os impedimentos, Deus começa a fazer a igreja crescer. Quando a gente fica colocando impedimento, dando desculpa para tudo, o crescimento da igreja trava. Irmãos, crescimento e proclamação estão juntos. Então, eu diria para vocês o seguinte, esse crescimento não é só numérico. Lendo o livro de Atos, eu percebi que a marca daquela igreja que crescia é que após eles se converterem, é só vocês olhar Atos capítulo 2, o sermão de Pedro e quase 3.000 almas sendo batizadas. Após o batismo, após passar pelas águas, a primeira coisa que aquela igreja fez, irmão João, está lá no capítulo 2, 41 e 42. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo na igreja de quase 3.000 pessoas. Pedro pregou, o Espírito Santo fez a igreja crescer. 3.000 almas. Aí diz, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A primeira coisa que vem. Foi batizado, a primeira coisa, senta para aprender a palavra de Deus. Foi batizado, a primeira marca de uma igreja vai ser sentar para proclamar a doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e a palavra é perseveravam, porque começar na palavra, começar num estudo, começar a estudar a Bíblia e depois sumir, desaparecer, isso não é perseverança. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que foi que os apóstolos ensinaram? Bíblia. Onde é que está a doutrina dos apóstolos, igreja? Na Bíblia. Você conhece a doutrina dos apóstolos? Você sabe o que os apóstolos pregavam? Você conhece as doutrinas? Conhece a doutrina da adoção? Conhece a mensagem do arrependimento? Tem falado sobre a volta de Jesus Cristo? Santificação ainda anda na sua boca? Proclamação das verdades que os apóstolos pregavam e ensinavam? Nós precisamos conhecer a doutrina dos apóstolos. A igreja proclamadora é uma igreja bíblica. A igreja de Atos é uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Eles não perseveravam só na oração. Eles não perseveravam só na comunhão. Eles não perseveravam só no partir do pão. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tem você aberto a palavra de Deus para estudar a doutrina dos apóstolos? Conhece você nessa noite a doutrina dos apóstolos? Pois a igreja proclamadora, a matriz, exige que as suas filiais sejam filiais de pessoas que se aprofundam na doutrina dos apóstolos e então elas proclamam. E aí o Senhor dá o crescimento. Sabe o que a gente quer? Batizar, sentar no banco e ficar até a volta de Cristo de braço cruzado. Aí convida para vir estudar a palavra de Deus. Não tem tempo. Não dá. Em casa não estuda. Se está em casa tá bom, viu, irmão? Parabéns. Não é só aqui na sexta não, tá? Pode vir no domingo de manhã que tá valendo. Tá valendo. Mas tem gente que não vem na sexta, não vem no domingo de manhã, não abre a Bíblia durante a semana em casa. Aí depois fica, por que a igreja não cresce? Primeiro pergunte por que você não quer aprender a doutrina dos apóstolos. Ou por que você não quer perseverar. Uma igreja bíblica, uma igreja que quer representar a sua matriz, é, em primeiro lugar, uma igreja disposta a estudar a palavra de Deus. E aí sim, cheia da palavra de Deus, prevalecendo na palavra de Deus, empanturrado da palavra de Deus. Ninguém cala um crente quando ele está cheio da palavra de Deus, meu amigo. Quando você está cheio da palavra de Deus, você quer vazar, você quer transbordar, você quer dar, você quer empurrar a goela abaixo. É que nem a mãe que tem um bebê que não quer comer. A mãe sabe que ele precisa comer. Pelo bebê ele não quer, irmã. Então o que a mãe faz? Vai no aviãozinho. Ah, o bebê não quer, então vai sem aviãozinho mesmo. Toma, miserável. Você precisa comer. Às vezes a gente fica aqui no púlpito tentando falar de um jeitinho que você abre a boquinha aí para receber. O pastor falou uma palavra doce, baixinho, ele não gritou, tentou dar uma papinha na tua boca, tu não aceita, então vai nadar. Então recebe aí, miserável, recebe. Deixa a palavra entrar a goela abaixo, vai para casa hoje assim.
Não tem problema. Isso que você engolir aqui hoje à noite. E esse pouquinho que você engolir, é possível que te dê saúde suficiente para você pregar o evangelho, quem sabe essa semana para alguém. Louvado seja Deus, eu acredito nisso. Aleluia, louvado seja Deus. Eu coloquei uma nota aqui no meu sermão. Sua igreja não tem crescido tanto que deveria crescer? Se não, durante esta semana, reflita um pouco sobre isso que você está ouvindo agora. Tente identificar o que está impedindo a igreja local de ter novos membros. Você sabia que a maioria dos casos é meramente falta de dedicação ao evangelismo? Você sabia que muitas vezes a igreja não cresce meramente porque há falta de dedicação no evangelismo? Sejamos um pouquinho mais dedicados na proclamação e já começa a aparecer gente nova sentada nessas cadeiras vazias. Porque é isso que o Espírito Santo faz quando a gente valoriza a pregação, a palavra, o evangelismo, a proclamação. O Espírito Santo, nos 6 blocos, ele selou com crescimento. O Deus da Bíblia é assim. Você planta, rega, ele dá o crescimento. Você proclama em Jerusalém, ele dá o crescimento. Você proclama na Judéia e Samaria, ele dá o crescimento. Você proclama agora ali para Cornélio, para os gentios, ele dá o crescimento. Você proclama lá na Europa, ele dá o crescimento. Você proclama lá em Roma, ele dá o crescimento. Há muitas igrejas aqui no Brasil que estão proclamando e estão crescendo. E quanto mais proclama, mais cresce. E nós muitas vezes não crescemos como deveria, porque não proclamamos como deveria. E muitos de nós nem sabemos o que proclamar, porque não sabemos a doutrina dos apóstolos. As pessoas me perguntam, pastor, como é que eu faço para evangelizar? Que livro o senhor me indica? Eu falo, Atos dos Apóstolos. Pastor, um livro de crescimento de igreja, qual que o senhor indica? Atos dos Apóstolos. Pastor, o senhor ensinaria a gente a evangelizar? Falei, para que eu vou ensinar se a Bíblia já ensina? Ah, pastor, mas assim, como é que eu falo com as pessoas quando as pessoas... Atos dos Apóstolos. Você não tem que falar nada diferente. Ah, Rick Warren escreveu Igreja com Propósito. E daí, sei lá, nos Estados Unidos, para um bairro rico. Como é que eu falo de Jesus lá na favela, na comunidade, na boca de fumo? Fala do jeito que Pedro falou. Pecadores, arrependam-se. Arrependam-se e creiam no Senhor Jesus. A gente fica caçando fórmula para adocicar. A gente quer caçar uma fórmula, um livro, um pastor que ensina a gente a amansar a conversa, para o pecador ficar meio assim, sabe? Não tem que amansar não, meu filho, tem um buraco, ele está indo para o inferno, ele vai cair. Ou você proclama a verdade ou ele cai. Ou você fala com seriedade ou ele cai. Tente adocicar o evangelho e você está pregando qualquer coisa menos evangelho. O evangelho não é doce. O evangelho não é doce, o evangelho é a verdade de que as almas estão indo para o inferno e que o diabo está levando todo dia almas ao inferno. Se você entendesse isso, talvez você compreenderia por que eu estou esgoelando aqui. Queria que a cidade ouvisse essa pregação. Eu queria que essa pregação estivesse na televisão, nem que fosse a única mensagem da televisão. E eu diria aos outros, ou vocês se convertem dos seus pecados ou vocês vão perecer. O que vai fazer você quando Deus arrancar a sua alma? O livro de Jó faz essa pergunta. O que você vai fazer quando Deus arrancar a sua alma? Está lá no livro de Jó. Nenhum pregador fala. Mas a pergunta continua. O que você fará quando Deus arrancar a sua alma? Não é brincadeira isso. A igreja proclamadora, os apóstolos saíram no livro de Atos. Pode olhar. Chá de boldo com Giló. Arrependei-vos e convertei-vos. Aí vai na minha igreja fazer uma visita. O pessoal lá é gente boa, não, o culto é rápido. Minha igreja é super leve. Tirando o pastor Rubens quando prega, a igreja é leve, de boa. Terceiro, prioridade na proclamação. Diz o Manual da Proclamação, capítulo 4, verso 19. Julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes de vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vemos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar, é prioridade. Eu preciso falar aquilo que tenho visto e ouvido. Proclamar é a principal atividade da igreja de Deus na terra.
Deus não tem uma igreja na terra para cantar para ele apenas. Deus não está carente de música. O céu está cheio de anjos dizendo bem melhor que a gente. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus, nós devemos ter uma vida de louvor a Deus. Mas a igreja não está aqui para ficar só cantando. A prioridade da igreja é proclamação. A Bíblia que diz, tá? A Bíblia. 1 Pedro 2,9. Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo santo de Deus, sacerdócio real, para proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que a igreja está neste mundo como nação santa, povo adquirido? Para proclamar as virtudes daquele que te tirou das trevas. A igreja está nesse mundo, não é para cantar, irmãos. Nós podemos cantar, nós vamos cantar, eu vou cantar. Com certeza eu vou cantar sempre. Porque o texto que eu li de Salmos diz isso. Diz, proclamarei o teu nome aos meus irmãos, e na assembleia cantarei louvores a ti. Sim, eu vou cantar. Salmo 22 é o versículo de hoje à noite. Eu vou cantar louvores a ti, mas antes de cantar louvores a ti, proclamarei o teu nome em toda a terra. Eu vou proclamar o teu nome e pessoas virão e aí cantaremos a ti louvores. Eu vou proclamar o teu nome na terra e mais pessoas virão e mais pessoas cantarão louvores. Continuarei proclamando o teu nome na terra e mais pessoas virão e cada dia mais e mais cantarão louvores ao teu nome. E o resultado dos louvores ao teu nome, eu quero mais gente para louvar o teu nome. Eu quero proclamar o teu nome para que mais gente venha cantar louvores. Mas tem um pessoal que só quer cantar louvor. Semana que vem, cantar louvor de novo. Na outra semana, vamos cantar louvores. E na outra, cantar e passa o ano cantando louvores na congregação. Só não proclama o nome do Senhor. Aí fica lá meia dúzia de gato pingado cantando louvores na congregação. Quando nós podíamos ser uma multidão de pessoas cantando louvores na congregação. Será que Deus não quer louvores de uma multidão? Cuidado, você que gosta de cantar, viu? Você acostumou a cantar com aquele mesmo pessoal 20 anos. Cuidado. Cuidado. Tome muito cuidado. Se a adoração é para Deus mesmo, se é adoração para você porque você gosta de cantar. Está viciado em cantar. A igreja é uma comunidade de proclamação. Eu vim hoje à noite pregar esse nome de Jesus. A igreja é uma comunidade de proclamação. A igreja está aqui para proclamar as virtudes daquele que tirou você das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz. Hoje à noite, eu cantei louvores a ti, Senhor, mas também estou aqui proclamando o teu nome. O manual da proclamação diz que esse é o modelo do crente. Reuniões. Reuniões, eventos na igreja, congressos. Fazemos café de homens, chá de mulheres, festas, comida na igreja, tecnologia. A gente não consegue fazer nada sem tecnologia. Recursos, tudo isso são coisas boas. Mas nada disso é a prioridade de uma igreja. Pastor Samuel, tudo isso aqui é coisa boa. Quando tem alguma comida aqui na igreja, eu se eu puder comer, eu como. Se tiver um café dos homens e eu puder estar junto, eu vou estar. Aleluia. Se tiver pudim na parada, eu estarei lá. Eu sei que tudo isso é bom. A gente gasta uma energia danada para ir jogar bola com a galera. Mas não gasta isso aqui para pregar o evangelho, para proclamar o nome do Senhor. Se desgasta a desmontar as cadeiras, tirar tudo e montar para eventos. Mas não nos desdobramos dessa forma quando o assunto é pregar o evangelho lá fora. Chega janeiro, vamos fazer a agenda anual da igreja. Dá uma olhada na programação da agenda anual. Dentro. Cantar, comer, cantar, brincar, rir, abraçar, beijar, cantar, rir, pá. E a pergunta é, e proclamar o Senhor Jesus aos povos? Aí, irmã Cirlei, uma luta para fazer um culto de missões. Proclamação é a prioridade da igreja. Sabe por quê, irmãos?
Porque Satanás continua destruindo vidas. Satanás continua destruindo casamentos. Satanás continua destruindo homens, mulheres, jovens estão atolados na droga. Por que proclamar? Satanás agora está atacando as nossas crianças. Ele está jogando pesado para cima das nossas crianças. A formatação da mente das crianças. Aí a gente aceita tudo isso. E muita gente rejeita quando Deus levanta um homem ou uma mulher para falar com a gente. Quando a igreja entende proclamação como coisa séria, quando uma igreja quer representar a sua matriz com fidelidade, primeiro, ela vai enviar os seus melhores obreiros ao mundo. Manual da Proclamação diz isso. Atos capítulo 13. Igreja de Antioquia. O Espírito Santo de Deus diz assim: havia doutores e mestres na igreja de Antioquia. Doutores, mestres e profetas. Atos capítulo 13, verso 1. Havia gente boa de Bíblia na igreja. Doutores, profetas, mestres. E o Espírito Santo disse: apartai-me Barnabé e Saulo. Tire esses dois aí, doutores na palavra. Pega esses dois, o que há de melhor na igreja de Antioquia em termos de palavra. Paulo. O que há de melhor? A separar os dois, que eu quero enviar eles para a obra do ministério, para a obra que os tenho chamado. A igreja de Antioquia era uma igreja proclamadora. E quando a igreja é proclamadora, ela envia os seus melhores obreiros a pregar o evangelho pelo mundo. Quando eu vejo uma igreja que não patrocina missionários, que não patrocina pregadores, que não patrocina arautos, eu entendo que eu não estou diante de uma igreja bíblica. Porque a igreja bíblica, quando ela entende que pregação, evangelização, missões, proclamação é prioridade, a gente vai enviar os melhores obreiros. O que há de melhor nesta casa, nós vamos oferecer ao mundo para pregar o evangelho. Segundo, quando a igreja é proclamadora e tem proclamação como prioridade, ela não apenas envia os seus melhores obreiros. Segundo, ela envia também os seus melhores recursos financeiros. O Manual da Proclamação conta isso também. Diz que um homem que andou com Paulo, o Barnabé, não era só um homem bom de Bíblia, como Paulo, mas diz o texto bíblico em Atos 4:37, Atos, Manual da Proclamação, 4:37 diz de Barnabé: possuindo um terreno, vendeu-o e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Quando uma igreja tem proclamação como prioridade, não só envia os seus melhores obreiros, envia os seus melhores recursos. Vendeu um terreno para ajudar a obra missionária. Igreja proclamadora, eu tenho falado para os irmãos, fui para a África em 2012. Construímos 2 igrejas na África. Fui na África em 2013, Guiné-Bissau. Levei dinheiro, fizemos 4 igrejas na África com o dinheiro que eu levei. 2014, retornei à África. Fizemos mais 2 com 3, 5, mais 4 igrejas. 9 igrejas. Levei dinheiro para fazer 9 igrejas na África. 9 igrejas foram construídas com dinheiro que eu levantei de amigos, de irmãos, que eu não fico pedindo igreja nenhuma. Alunos do CTL que me ajudaram. Quando você entende que proclamação é prioridade, pregação é prioridade, você manda os seus melhores obreiros ao campo missionário e, se necessário, você investe o seu melhor recurso financeiro para que eles possam fazer algo na obra. Entende o que é que diz o Manual da Proclamação? Proclamação é prioridade dessa igreja, irmã Cirlei? Então vocês vão mandar alguém para o campo missionário. Proclamação aqui é prioridade? Então vocês vão botar a mão no bolso. Porque ter coração cheio de sentimentalismo, ai que dozinha, o pessoal da África, o pessoal da cidade, o meu vizinho está indo para o inferno. Eu sinto tanto no meu coração que as pessoas estão indo para o inferno, pastor Rubens. Sente no seu coração mesmo? E no seu bolso, você sente o quê? Nós dizemos, Ricardo, que somos uma igreja bíblica. Nós dizemos que somos uma igreja missionária, proclamadora. Aí chega na hora da gente investir em missões, pedir a Deus a oportunidade, quem sabe, ano que vem comprar uma passagem para eu retornar à África. Essa semana eu mandei uma mensagem no WhatsApp para umas 300 pessoas. Eu gostaria de ano que vem retornar à África, comprar a passagem. Talvez você não tenha percebido que já faz 10 dias que eu mandei uma mensagem no seu celular.
Está lá, sem visualização até agora. 300 pessoas. 2 me responderam. 2 pessoas me responderam, de 300. A pergunta é, irmão, somos mesmo uma igreja missionária? Somos mesmo uma igreja proclamadora? A gente não manda os nossos melhores obreiros? A gente não põe um centavo nos melhores obreiros para fazer alguma coisa? A gente está disposto a vender um paletó velho num brechó para poder dar uma oferta missionária? Irmãos, temos muito que aprender com a igreja proclamadora do livro de Atos. Que chá de boldo com giló hoje à noite, hein, irmão? Veio na igreja hoje, que pregação é essa? Isso aqui é um seminário teológico, irmão. Isso aqui é para dizer para você que se você tiver como prioridade a proclamação, primeiro, você envia o seu melhor obreiro. Segundo, você envia o seu melhor recurso. Terceiro, você envia o seu melhor de si próprio para Deus. Tenho base, Manual da Proclamação. O mesmo homem chamado Barnabé. O mesmo homem chamado Barnabé. Agora estou falando de Atos 11. Atos 11, versículo 21 e 22. Diz assim: a mão do Senhor estava com eles em Antioquia. Manual da Proclamação, capítulo 11. A mão do Senhor estava com eles em Antioquia. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor em Antioquia. A notícia a respeito do que aconteceu em Antioquia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé, de novo Barnabé a Antioquia. Os melhores obreiros, Paulo e Barnabé. Os melhores recursos, terrenos de Barnabé. Agora Deus está fazendo uma obra maravilhosa em Antioquia. Deus se ouve falar que está tendo um mover de Deus na igreja. Alguma coisa está acontecendo na igreja de Antioquia. Chegou a notícia em Jerusalém. Barnabé era de Jerusalém, pastora. A notícia chegou em Jerusalém. Gente, está acontecendo algo diferente numa igreja aí, hein? Tem algo diferente de Deus acontecendo numa igreja. Vamos enviar alguém daqui lá. Vamos enviar quem? Barnabé. Irmãos, Barnabé foi. Agora olha para mim todo mundo. Barnabé não era só o melhor de Deus. Barnabé não deu só o melhor financeiramente para a obra de Deus. Ele tirou uma coisa chamada o melhor dele. Tempo. Ele saiu de Jerusalém e foi, irmã Cirlei, para Antioquia. Pastor, e o trabalho dele? Ele não tinha alguma coisa de trabalho para fazer? Ó, pastor, eu gostaria de ir, pastor, mas não deu porque eu estou trabalhando. Conhece essa frase? Deus quer te usar e você, mas é que eu estou trabalhando. Deus quer te preparar para mandar o melhor da igreja, para mandar o melhor recurso, mas eu não tenho tempo. Barnabé, o melhor obreiro da igreja, o melhor investimento financeiro para a obra, o melhor dele próprio, o tempo. Eis aqui um homem que abriu mão do que estava fazendo em Jerusalém, pastora. Abriu mão das coisinhas pessoais dele para ir lá em Antioquia ver o que é que Deus estava fazendo. Sabe o que eu estou dizendo? Deus está querendo o seu tempo. Deus está querendo o seu tempo. Ai, pastor, na segunda parte eu estava até pensando em dar uma oferta para missões, já está bom? Se Deus quiser você no campo missionário, nem sua oração e sua oferta será substituto aceitável. Se Deus te quer no campo missionário, nem a sua oração, nem a sua oferta será um substituto aceitável. Alguns homens terão que deixar Jerusalém para ir em Antioquia. Alguns homens devem vender alguma coisa para ajudar no recurso missionário. Alguns homens devem estar preparados biblicamente para quando o Espírito Santo falar, separai-me os profetas e doutores, que eu quero enviar eles para a obra do ministério. Está você sendo preparado? Pois o Espírito Santo está chamando. Tem você alguma coisa em suas mãos? O Espírito Santo está pedindo. Quer você fazer algo pela obra de Deus? Ele está pedindo o melhor de você, seu tempo. Se você não pode oferecer o melhor de você para Deus, não pode oferecer uma oferta para ajudar alguém a ir, e não pode ser um obreiro preparado para ir, irmã, nós só temos culto missionário, mas não somos missionários. Falo como pastor missionário, não li num livro. Vivencio isso. Ofereci o meu melhor, irmã. Meu tempo. Vocês acham que eu estou ganhando dinheiro para vir pregar hoje à noite aqui? Eu não ganho um centavo nem de gasolina. Não estou vindo pregar aqui porque me agendaram com uma oferta no final da pregação. Vim oferecer hoje meu tempo. Estou pagando gasolina do meu bolso. Estou gastando a minha voz. O meu melhor para Deus hoje à noite.
Estou oferecendo uma mensagem bíblica para vocês, preparada, estudada, pensada, com temor de Deus. Estou dando o meu melhor, as minhas energias, a minha voz, as minhas amigas estão quase saindo aqui queimando. Estou dando meu peito, estou dando meu coração. Se você não pode dar o seu melhor para Deus, não pode dar uma oferta missionária, por favor, não diga, somos uma igreja missionária. Não é verdade. Mas se não formos, pastor Samuel, nada impede que a gente possa ser. Nós podemos ser. Nós podemos mandar missionários. Nós podemos entregar uma oferta como recurso. E você pode oferecer algo para Deus, o seu tempo. Quanto tempo você vai gastar para cruzar a rua da sua casa e pregar o evangelho para aquela mulher que sabe que precisa do evangelho? Deus quer o melhor de você. Pode ser que isso demore 10 minutos. Teu Senhor pede muito de ti hoje à noite? A gente está aqui numa pregação há 1 hora. Tem gente que não aguenta. Se eu quiser ficar 2 horas aqui, eu não aguento ouvir. Eu fico aqui até perder a voz. Mensagem para pregar, eu tenho. Deus me deu. O meu melhor está oferecido aqui. Mas tem gente que não tem. Ai, pastor, está chegando a hora de eu assistir o Fantástico. Está terminando mesmo, pastor? O senhor falou que estava acabando agora, pô, faz meia hora. Somos uma igreja missionária. Olha que bonitinha as bandeirinhas na parede. Olha que bonitinho. Qual que é o agente da proclamação? Quem é o agente da proclamação? O Espírito Santo de Deus. O que está por trás da proclamação de uma igreja é a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Ele é o grande personagem do livro de Atos. Para os irmãos que não sabem, Atos é chamado de Atos dos Apóstolos, mas está equivocado. Deveria ser Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo aparece 50 vezes no livro de Atos. Sabe por que essa igreja está saindo no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3? Sabe por que eles estão pregando? Sabe por que Pedro está pregando uma mensagem dura? Converta-se, creia no Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, quando ele começa a queimar o coração da gente, não dá para se calar. Não dá para ficar quieto. Você tem que fazer alguma coisa, tem que pregar o evangelho para alguém. É o Espírito Santo que faz essa obra, não é nossa. Olha o livro de Atos. O Espírito Santo julga Ananias e Safira e os mata, no capítulo 5, verso 3. O Espírito Santo está testemunhando no capítulo 5, 32. Está capacitando os diáconos cheios do Espírito Santo. Olha para mim todo mundo. Os diáconos tinham que ser homens cheios do Espírito Santo. Estevão era cheio do Espírito Santo e era um proclamador, e foi pregar em praça pública e mataram ele apedrejado, mas ele morreu dizendo, veja os céus abertos, Jesus à direita de Deus, perdoa ele, Senhor, recebe o meu Espírito, homem cheio de Deus, cheio de Deus. Nós temos diáconos na igreja que até chega perto da gente assim, meu filho, pelo amor de Deus, está com medo do quê? Ai, porque eu sou apenas um diácono na igreja, pastor. Coitadinho de mim. Os diáconos têm que ser cheios do Espírito Santo, porque a obra de Deus exigirá o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo está testemunhando, capacitando o diácono, dando coragem para o pregador no capítulo 9, 31, batizando Cornélio no Espírito em Atos 10, 15 a 17, separando missionários em Antioquia, Atos capítulo 13. A gente olha ele e vê ele agindo em tudo. Agindo em todos, agindo em quem fala, agindo em quem ouve. Usa a minha boca para falar hoje à noite, usa o seu ouvido para saber ouvir. É por isso que Jesus falou assim, ó. É por isso que Jesus falou, não se meta besta de querer pregar o evangelho sem o Espírito Santo. Vamos fazer o seguinte? Ficar em Jerusalém, disse Jesus. Atos 1 e 4, começando com eles, determinou que nenhum deles se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual ele disse, de mim ouviste. Depois em Lucas 24, 39, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo de Deus. Enquanto você não tiver revestido do Espírito Santo de Deus, não tenta sair para proclamar. Fique. Jesus sabe, você não vai dar conta de pregar o Evangelho se o Espírito Santo não estiver agindo poderosamente em você. Você não vai aguentar as pessoas te fritando com os olhos enquanto você prega. Você não vai suportar. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para atropelar tudo isso.
Senão até uma cara feia te faz você não querer mais pregar o evangelho. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, não saia proclamar. Ficai em Jerusalém. Mas uma vez que o Espírito Santo desceu sobre você, você vai ser minha testemunha, meu proclamador, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Por que que você não pode sair sem o Espírito Santo de Deus? Eu te respondo. Você não pode sair sem o Espírito Santo, porque a igreja prega, mas é o Espírito Santo que chama eficazmente para a salvação. Atos capítulo 2, 39 diz isso. Você pode até pregar, mas é o Espírito Santo que regenera, diz João capítulo 3, verso 3 a 7. Você pode até pregar, mas é o Espírito Santo quem vivifica. É o que diz João 6, verso 63 e Efésios 2, versículo de número 1. Você pode até pregar, mas quem acrescenta novas pessoas à igreja ainda é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Você pode espernear no púlpito, você pode pregar 2 horas no púlpito, mas se o Espírito Santo de Deus não agir, não vai acontecer nada. Por isso, nós não podemos nos arriscar pregar o evangelho sem o Espírito Santo. Por isso, nós temos que ficar dentro de um cenáculo, dobrar o joelho, antes de sair para a rua pregar o evangelho, dizer: Senhor, me encha do teu Espírito Santo. Senhor, derrama sobre mim a unção do teu Espírito Santo, porque eu vou precisar desse teu Espírito Santo naquele dia de calor. Eu vou precisar do teu Espírito Santo naquele dia em que vai faltar o som. Eu vou precisar do teu Espírito Santo naquele dia em que as pessoas não queriam mais ouvir. Eu vou precisar do teu Espírito Santo naquele dia em que aconteceu uma retaliação. Eu vou precisar do teu Espírito Santo naquele dia. Eu vou precisar do teu Espírito Santo, sozinho eu não dou conta. Eu preciso do teu Santo Espírito, Senhor. Eu aqui nesse altar preciso do teu Santo Espírito, Senhor. Porque se o teu Espírito não agir na vida desses irmãos que estão ouvindo, as minhas palavras não servirão de nada, Senhor. Eu tenho consciência disso aqui. Ou age o teu Espírito neste lugar, ou nada acontecerá no coração de ninguém. Um proclamador tem que ter esta consciência. Uma proclamadora não pode ousar subir esses 3 degraus e vir aqui se não tiver certeza que o Espírito Santo está trabalhando no teu coração. Depois de cada proclamação no livro de Atos, o coro cantava. Por isso, o que Jesus está dizendo aqui, não saia antes de receber o Espírito Santo. O que Jesus está dizendo nas entrelinhas é o seguinte: quando ele proibiu eles, Jesus estava dizendo, primeiro, que todo preparo, por melhor que seja, sem o Espírito, será ineficaz. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o crescimento da igreja é somente através do Espírito Santo. Não é técnica. Não é evento. Vamos fazer tais eventos para ver se a igreja cresce. As pessoas vêm. Esqueça. Evento não é método de crescimento de igreja. Proclamação do evangelho, cheia do Espírito Santo, cheia de ousadia, cheia de temor de Deus, é isso que faz as almas chegarem. Comece a pregar com ousadia. Comece a tirar as dependências das coisas. Comece a se entregar na mão de Deus. Daqui a pouco começa a entrar gente na igreja. Daqui a pouco seu sermão começa a ser interrompido, pessoas entrando querendo uma oração. Daqui a pouco o Espírito Santo começa a salvar pessoas e começa a sair um pouquinho da liturgia, foge um pouquinho do horário, mas o Espírito Santo está atuando. A gente está precisando disso, igreja. A gente está precisando de uma atuação poderosa do Espírito Santo. É muita receitinha, é muito eventinho, é muita tecnologia, é muito isso, muito aquilo e pouca proclamação ousada. O Espírito Santo é o segredo de tudo. Encerrando essa mensagem, eu falei o Manual da Proclamação, livro de Atos, o crescimento e proclamação, a prioridade na proclamação, o agente da proclamação, que é o Espírito Santo, e último, o segredo da proclamação. Sabe qual é o segredo da proclamação, irmãos? Se você conhece o Manual da Proclamação, você sabe a resposta. Se você não conhece o Manual da Proclamação, você não sabe a resposta. Sabe qual que é o segredo da proclamação? O agente é o Espírito Santo, mas o segredo da proclamação é a oração. É a oração. Eu encerro minha mensagem lembrando a cada um de vocês que a oração
é a marca da igreja proclamadora. Oração é a grande marca de uma igreja missionária. Oração é a grande marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não tem ousadia sem oração. Não tem igreja proclamadora sem oração. Porque quando você ora, o fogo queima teu coração e você sai vazando Deus pelos poros. Mas quando você não ora, o fogo não queima. Você o máximo que consegue é bocejar e ver que oração. O segredo de uma igreja proclamadora é a oração. O livro de Atos diz isso. Quando a gente olha, Atos 1,14, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Todos eles, não é alguns, todos eles se reuniam sempre. Estou lendo um versículo bíblico. Todos eles, igreja proclamadora, todos eles se reuniam sempre em oração. Irmãos, a igreja missionária nasceu de uma reunião de oração. Estavam todos no cenáculo orando. De acordo com o texto bíblico, fazia 7 dias que eles estavam orando dia e noite. E o Espírito Santo se derramou sobre eles. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Fazia 7 dias que aquele povo estava de joelho no chão orando. Tudo o que aconteceu, o crescimento, quase 3.000 almas no dia de Pentecostes, nasce com uma igreja que está orando. Tire a oração da igreja, você mata o departamento de missões, você mata o evangelista da igreja, você mata os proclamadores, tira a oração, você mata a pregação da igreja, tira a oração e você se transforma num crente morto. A oração é a marca da igreja proclamadora. Ela nasce com proclamação. Capítulo 2, 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam nas orações também. Irmãos, quando as perseguições chegavam sobre a igreja proclamadora, e chegava, mas eles oravam. Quando a gente lê a igreja de Atos, a gente vê que eles nascem com oração. Quando o chicote estala no couro deles, eles oram mais ainda. Ora, diz Atos 12, que após a morte de Tiago, irmão de João, o pastor da igreja, Tiago, foi assassinado cruelmente. Imagina a cena, o pastor da igreja foi assassinado, Tiago. História do Manual da Proclamação. O pastor da igreja foi assassinado, Tiago. A igreja está comovida pela morte do pastor. Para acabar de lascar, o texto vai dizer que prenderam também Pedro. Capítulo 12, verso 5 diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mataram Tiago e o pastor Pedro está na cadeia. Já imaginou? Mataram o pastor Paulo e o pastor Rubens está na cadeia. Tem um pessoal que quer falar bem feito. Mataram um pastor e o outro está na cadeia. O que a igreja faz nessa hora? Olha o que diz o texto. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante diante de Deus por parte da igreja a favor dele. Que coisa gloriosa, irmãos, quando a gente está aqui pregando e sabe que você está aí no banco orando pela vida da gente. Não tem coisa melhor na vida de um pastor, de um pregador, saber: eu estou orando, eu estou desafiando o inferno, eu estou desafiando a letargia espiritual, eu estou cutucando onça com vara curta, eu estou aqui mexendo com enxame de abelha, mas tem gente que está aí nesse banco e está: Senhor, dá força para o pastor, Senhor, dá voz para o pastor, Senhor, dá coragem para o pastor, Senhor, dá poder para o pastor, Senhor, usa o pastor, Senhor, dá palavra na boca do pastor Rubens, Senhor, usa ele. Algumas pessoas ficam no canto da igreja, às vezes levantam até a mão: Senhor, abençoa ele. Aí você está aqui, você sabe que os irmãos estão orando, você vira um gigante na hora da pregação. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, pregando para 6, 7 mil pessoas. Da onde que vinha o poder daquele pastor batista? Diz a história que enquanto Spurgeon pregava para 6 mil pessoas, atrás da parede do púlpito tinha uma sala com 500 irmãos que oravam pelo pastor enquanto ele pregava. E quando ele pregava, debaixo de oração das pessoas. É isso que nós sentimos falta nos dias de hoje. Uma igreja que ora pelos seus proclamadores. Pastor, eu não tenho pregado. Pastor, eu não tenho pregado para as pessoas. Mas você pode orar por quem está pregando.
Orar pelo quê, pastor Rubens? Paulo diz, primeiro, ore pelos perdidos. O apóstolo Paulo diz isso. Ore pelos perdidos. Comece a orar. Irmãos, palavra de Deus para vocês. Chega em casa, palavra de Deus. Obedece quem quiser. Pega um papel. Anote o nome de algumas pessoas da sua família que estão perdidas. Coloque num papel hoje à noite o nome de algumas amigas suas da faculdade que estão perdidas. Comece a orar pelos perdidos. Comece assim. Uma igreja missionária nasce de oração. Você nunca vai pregar para alguém até que você comece a orar por alguém. Eu nunca vou pregar para vocês com ousadia se eu não orar primeiro por vocês. Eu nunca vou falar de Deus para vocês antes de falar de vocês para o meu Deus. Então, queridos irmãos, orem pelas pessoas perdidas. Ore pelo seu patrão. Ore pelos seus familiares que estão desviados da igreja. Tem alguém na tua família que não está mais congregando, desviou da igreja? Coloca num papelzinho e diz, eu vou perseguir essa pessoa em oração, pastor Rubens. Eu vou orar por ela. Daqui uns dias você vai ver essa pessoa entrando e sentando aqui. Em nome de Jesus, daqui uns dias você vai ver essa pessoa entrando e sentando aqui. Daqui uns dias você vai ver essa pessoa entrando na água aqui no batistério, sendo batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você vai ver essa pessoa sentada aí do teu lado enquanto o pregador prega. Ela levantando a mão e dizendo, glória a Deus. Primeiro, por quem orar? Ore pelos perdidos. E último, para a gente sair daqui. Ore, não apenas pelos perdidos, mas ore por nós, proclamadores. Duas coisas para vocês orarem. Primeiro, pelos perdidos. Segundo, orem pelos proclamadores da igreja. Paulo diz assim, orem também por mim, Efésios 6,19. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente eu torne conhecido o mistério do Evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo? Gente, ora por mim. Ora por mim enquanto prego. Diga a Deus, coloca palavras ousadas na boca deste homem, para que eu pregue com ousadia destemidamente a tua palavra. Então, a partir de hoje, eu gostaria de, quando subir aqui, perceber que vocês estão orando por mim. Porque, irmão, se juntar a sua oração com a minha proclamação, o Espírito Santo vai começar a acrescentar pessoas a esta igreja. Se preparem para um crescimento da igreja. Se tiver oração pelos proclamadores e pelas almas perdidas, oração enquanto os homens e mulheres de Deus estão pregando e as pessoas perdidas estão ouvindo, oração sobre um, oração sobre o outro, bombardeio de oração, louvado seja Deus. Eu tenho certeza que a história da igreja muda para bem melhor. Essa era a palavra de Deus para vocês hoje à noite. O Manual da Proclamação, o livro de Atos. O crescimento, um compromisso de Deus. Prioridade na pregação, e não apenas em eventos. O agente da proclamação, a pessoa bendita do Espírito Santo. E o segredo da proclamação, a oração. Hoje à noite, encerrando essa mensagem, eu digo para vocês, Deus está querendo levantar pessoas aqui para serem proclamadores. Do começo, lá no fundo da igreja, Deus está querendo levantar proclamadores neste lugar. Mas a palavra de Deus é, dobre os seus joelhos antes. Ore mais. Fique de joelho no chão, até que do alto você seja revestido do Espírito Santo. E aí, Satanás que saia da frente, porque a igreja vem. E nada vai parar a igreja. Os leões não calaram a igreja. A perseguição não calou a igreja. O calor não vai parar a igreja. Nada pode parar uma igreja que ora, que está cheia do Espírito Santo, que faz da proclamação a sua prioridade, que segue o manual. Nada pode parar essa igreja. Que Deus nos ajude. Amém.